Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso assunto vai ser sobre inspiração. Deus esteja abençoando as nossas vidas. Eu vou estar falando sobre como a questão da testificação ela pode ser importante para estarmos trazendo influências positivas a um grupo, trazendo influências positivas a determinadas ações que são planejadas dentro de um grupo de pessoas ou dentro de um setor de trabalho, ou seja, quando você tem um objetivo de traçar algo que vai sair do planejamento para a execução. E vou estar aqui, trazendo essa reflexão, porque a gente muitas vezes associa esse tipo de situação à questão de somente líderes, ou seja, o líder é muito importante que o líder consiga inspirar, é muito importante que o líder consiga trazer as pessoas para determinada visão. Mas também é muito importante que aqueles que são designados pelos líderes também consigam captar essa mesma visão e transmitir. Porque nós vivemos em sociedade, nós temos visto, o efeito quando uma crise acontece, quando situações de calamidade acontecem, nós vemos aí o chamado efeito manada, as notícias se propagam e um tipo de comportamento ele também se propaga. Então, o que ocorre? Quando nós identificamos isso, nós temos dentro de uma situação, às vezes, hierárquica, e nós pensamos, bem, se aqueles que estão na parte de cima, que são a parte da liderança, eles estiverem motivados e estiverem com a visão, eles serão acompanhados. Mas muitas vezes nós vamos ver essa dificuldade na propagação dessa motivação e não é por culpa de quem está com aquela visão, com aquele otimismo de que as coisas vão acontecer. Mas a coisa acontece do meio para baixo da hierarquia. E nós vamos conseguir comprovar essa situação também ali na palavra de Deus, através do estudo da palavra, através das situações que foram ali construídas, ao longo da história e que nos servem de ensinamento. Tomemos, por exemplo, o caso dos espias que Moisés envia quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida. Essa história está descrita no livro de Números, capítulo 13, e vai ter sua continuidade no capítulo 14. Acontece que no capítulo 13, efetivamente, é a hora em que Moisés ele vai fazer a designação daqueles 12 homens e vai enviá-los. Então eles vão para a terra, passam lá alguns dias e eles vão atestar a veracidade daquela palavra, ou seja, a terra era desconhecida. Eles vêm caminhando para uma terra que mana leite e mel, trazem ali o fruto da terra, que era exuberante, e ali eles vão constatar que aquela palavra é verdadeira. Mas acontece que no coração eles também vão dar espaço aos seus próprios pensamentos, à sua própria avaliação. Por quê? Nós estamos aqui falando de fé, nós estamos falando de vencer obstáculos que muitas vezes aos nossos olhos são impossíveis. Então eles vão raciocinar olhando a estatura de homens de alguma daquelas cidades e vão constatar que seria impossível vencê-los. Então eles vão olhar com os olhos naturais. Então nós temos dois problemas. E esse caso não é o foco hoje do nosso estudo, porque o nosso foco é a propagação dessa ideia. E não exatamente porque eles vão ignorar ali a capacidade de Deus em fazê-los ultrapassar esse limite. Então, voltando à questão da inspiração, o que aconteceu? Eles trazem do coração a ideia de que a terra era tudo aquilo que foi falado, mas ao mesmo tempo eles veem a limitação, mesmo após o Senhor ter aberto o mar através de Moisés e o exército de Faraó e Faraó terem ficado na água, o mar ter se fechado sobre eles. E o que acontece? Agora eles olham para um novo desafio.
E quando eles trazem essa notícia, foram 12 homens, Josué e Caleb eram 2. Quando nós olhamos no capítulo 13, após certos testemunhos, nós vemos no versículo 30 do capítulo 13, Caleb dizendo, né, que vamos entrar nessa terra e possuí-la, porque certamente vamos prevalecer contra ela. E os outros homens vão dar uma contraproposta, dizendo que a terra, eles vão começar a infamar a terra. É uma terra que consome seus moradores e nós vimos ali gigantes. E o que é que acontece? Acontece que aquela palavra entra no coração daquele povo. E aí do capítulo 13 para o capítulo 14, você vai ver o povo já chorando e já vendo a calamidade à frente. E pensam ali, começam a querer levantar um capitão e voltar para o Egito. Interessante notar é que como aquele povo recebeu aquela notícia. E é importante para a gente pensar nisso. Nós temos que estar com palavras proféticas, com palavras inspiradoras por aquilo que nós cremos. Porque se nós propagarmos a derrota, então por isso nós vemos no nosso meio, muitas vezes, né, essa exortação. Não propague uma palavra de derrota, não propague uma ideia negativa, porque realmente elas entram no coração. E se você quer ser alguém que inspira, vai ter que, até o fim, acreditar que Deus vai fazer. E que se Ele não fizer, também é a vontade dEle. Quando nós olhamos para o caso, trazendo mais um exemplo da Bíblia, de Daniel, lá no livro de Daniel, quando Cedraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados na fornalha de fogo, eles não foram somente crendo num milagre, mas eles foram também defendendo a sua convicção. Então eles dizem para Nabucodonosor, né, que o Senhor é poderoso para nos livrar, mas se não livrar, nós não vamos adorar a imagem de fundição. Então eles abrem mão da própria vida e guardam ali a sua convicção. Então a inspiração, ela parte daqueles que estão vivendo, daqueles que estão ali sendo a testificação viva daquele momento. E a gente tem que ter essa preocupação. Se nós somos propagadores da palavra, também temos que nos preocupar em ser propagadores de ações que inspiram pessoas que nos observam. E sempre tem alguém nos observando. Assim como nós observamos as ações de outras pessoas também, né, observam as nossas ações. É necessário estar participando, é necessário estarmos exercitando, participando de um ministério de oração, participando de uma ação de estudo, ou seja, no meio da prática, nós vamos avançar, vamos evoluir. Mas principalmente quando divulgarmos aquilo, nós temos que procurar inspirar. Nós temos que procurar, na nossa própria motivação em Deus, divulgar, né, essa motivação para que também outras pessoas vejam e entendam a importância de nós estarmos inspirando. E a inspiração, ela tem que vir, né, através do Espírito Santo. Quando nós buscamos essa inspiração, o próprio Espírito, ele vai propagar aquele clima que a gente sente aquele clima que, quando nós estamos ansiosos, mas ao mesmo tempo estamos otimistas, porque traz uma ansiedade, mas também traz um otimismo, aquela certeza de que as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando a todos nessa hora, esteja capacitando e que o Espírito do Senhor esteja nos inspirando, né, com palavras de otimismo, com palavras de poder, a estarmos trazendo transformação às circunstâncias que nos são contrárias, derrubando ali toda objeção em nome de Jesus, porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos. Então, nós precisamos crer nessa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nessa hora. Amém.